Saulo a todos, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Edificante. Eu quero dizer que, observando a palavra, nós vemos que Pedro e Tiago possuíam nem prata nem ouro, mas eles possuíam a virtude do Espírito Santo na vida deles. E assim somos nós precisamos possuir a virtude do Espírito Santo. Para a nossa reflexão do nosso quadro Observando a Palavra de Deus no canal Edificante, está em Atos capítulo 3, versículo 1 ao 6. Você vai ver aí na tela. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então nós vemos aqui no texto da palavra do Senhor, nesse quadro Observando a Palavra de Deus, eu quero te dizer em que Pedro e João, eles não tinham nem prata e nem ouro. Ou o que eles tinham? Eles tinham a virtude do Espírito Santo. Nós vemos aqui que esse coxo, nesse texto, ele esperava com que aqueles dois homens lhe dessem esmola. E aquele coxo, ele ia para a porta da Formosa para receber esmola. Mas aquilo ali nada fazia com que resolvesse o problema daquele coxo. Receber esmola das pessoas era apenas receber pratas, coisa material. Mas aquilo ali não resolveria o problema daquele coxo. E nós vemos aqui que Pedro e João, fitando o olho nele, ele esperou que ele lhe desse esmola. Mas o que Pedro e João tinha era acima do que uma esmola. Era muito mais acima. Era a virtude do Espírito Santo. E Pedro fala: eu não tenho prata e nem ouro, mas isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Nazareno, levanta-te e anda. O que eu quero trazer para a nossa meditação nesse texto? Quero trazer para nós observarmos a palavra de Deus nesse texto. Pedro e João, eles tinham dentro dele a virtude do Espírito Santo. Esse texto não está dizendo que é errado ter dinheiro. Não é errado. O que esse texto está nos ensinando é que Pedro e João tinham a virtude do Espírito Santo na vida deles. Uma virtude do Espírito Santo que poderia levantar aquele coxo e fazer-se ele andar. E hoje, nos dias que nós estamos vivendo, não é diferente. No dia que nós estamos vivendo, são vários coxos, são vários cegos, são várias pessoas que estão em decadência espiritual, pensando que coisas terrenas, como o caso desse coxa, ele precisava de esmola, mas aquela esmola nunca iria resolver o problema daquele coxo. Mas a partir de uma palavra de um homem de Deus, aquilo ali resolveu o problema daquele coxo. Talvez se aquele homem vivesse a vida toda pegando só a esmola das pessoas, aquilo ali nunca iria resolver o problema dele. Mas a partir do momento que a virtude do Espírito Santo veio ter com ele, ele foi transformado. E o texto vai nos dizer, você vai ver aí na tela aí, e no versículo 7, tomando pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, no versículo 8, e pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Esse coxo, além dele ser curado, ele também recebeu uma cura de salvação. Então, o que esse texto está nos ensinando para nós termos a virtude do Espírito Santo nas nossas vidas? Será que esses coxos, será que essas pessoas que estão cegas estão precisando de nós irmos até essas pessoas
para essas pessoas ser ganhadas pelo Evangelho. São várias pessoas que estão precisando da virtude do Espírito Santo na nossa vida. Está precisando da unção que há em nós para nós ganharmos essas pessoas para o Evangelho. Nós podemos observar, e você me pergunta, como é que eu consigo a virtude do Espírito Santo para alcançar pessoas do outro lado, para essas pessoas ser curadas pelo Evangelho? Simples. No versículo de número 1, o que a Bíblia diz? Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Esses homens viviam em uma vida de oração, por isso que havia dentro deles a virtude do Espírito Santo, uma cura dentro deles, porque eles tinham vida de oração. E eu te convido, você cristão, eu te convido que em nome do Senhor Jesus, você venha ter a virtude do Espírito Santo na sua vida para alcançar outras pessoas. Esse coxo, aquelas pratas que ele estava recebendo, aquilo ali não ia resolver dele, nada dele, mas sim aquilo que estava dentro daqueles homens. Eles compartilharam a virtude do Espírito Santo e curou aquele jovem, curou aquele coxo. Eu te convido em nome de Jesus que você venha buscar a virtude para alcançar outras pessoas através da palavra, através do Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos ser igual Pedro e João. Possuímos a virtude do Espírito dentro de nós para nós ganharmos coxos, ganharmos cegos, ganharmos pessoas para o Evangelho. Pessoas que estão em decadência espiritual e não conhecem a Cristo como Salvador. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e que você seja edificado e edificado com o nosso conteúdo no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.